Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos e alertas. É aquilo que o apóstolo Pedro vai dizer: e sejam atentos e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, está ao seu derredor como um leão que tenta te tragar. Então, mais do que nunca, nós, como igreja, filhos de Deus, precisamos estar atentos e vigilantes nesses dias, com sofismas, mentiras, pessoas que têm feito os mestres para si mesmos, para afagar o ego deles. Não é aquilo que Paulo escreveu a Timóteo. Mas tu, porém, permaneça firme, permaneça fiéis às palavras que eu vos ensinei. Vamos fechar os nossos olhos por um momento, levantar as nossas mãos. Eu percebo a graça do Senhor aqui nesse lugar, eu percebo como se fosse algo palpável, sabe? É como se nós estivéssemos chegando em um lugar. Nós chamamos Jesus, nós chamamos. Mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. Do outro lado estava, E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura ao seu povo, trazendo cura pro seu povo. nunca mais haverá dor. em seu trono ele está. No trono ele está. Nunca mais haverá dor. No trono ele está. Você pode levantar suas mãos e cantar: Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, 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 ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. fiel e verdadeiro, Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. ele não é homem pra mentir, não. Eis que venho sem demora. Ele não é homem pra mentir, não. E eu estou esperando com o coração aberto. Volta, Volta logo, vem agora. Nunca mais haverá dor. O trono ele está. nunca mais haverá. Nunca mais haverá. Pois certamente chegará o dia em que todo joelho
toda tribo e nação, tudo aquilo que o Senhor comprou com o seu sangue, aquilo que é digno ao Senhor, todos dobrarão os seus joelhos, declararão com a sua voz que o Senhor é Rei. Toda tribo, toda língua, toda nação irá confessar que só o Senhor é Deus. Quão maravilhoso será o dia em que os meus olhos verão o Rei da Glória. Face a face eu te verei, não será mais necessário sol, porque a presença de Deus irá iluminar toda a terra. Mas que felizes são aqueles que aguardam a sua vinda. Bem-aventurados são o povo que conhece o som festivo. Bem-aventurado o povo que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja nesses dias. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus, e estabeleça o seu trono de justiça sobre a terra. Tito capítulo 2, versículo 11. Obrigado, gente. Tito capítulo 2, versículo 11. Eu vou ler na versão NVI, por favor. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus, essa é a sua palavra. Nós te reverenciamos aqui, Espírito Santo, e te honramos, meu amigo. Eu te peço, você que é aquele que Jesus disse que nos lembraria de todas as coisas, convença-nos essa noite a vivermos uma vida digna, conforme o Senhor Jesus deseja que vivamos, no nome de Jesus. Amém, pode se assentar. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu gosto dessa expressão que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, podemos chamar do seu filho na fé. A graça de Deus se manifestou. Essa palavra manifestou no seu original é epifania ou parousia, que significa a graça de Deus se tornou clara, ou a graça de Deus se tornou visível a todos os homens. A palavra vai dizer que em tempos passados Deus tinha falado de diversas maneiras, de muitas formas, por meio dos seus profetas, mas esses dias o Senhor fala por meio do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Certa vez Filipe chegou até Jesus e falou: mestre, mostra-nos o Pai. Jesus indagou: há quanto tempo que você está comigo e ainda você diz, mostra-me o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Quando nós vemos a antiga aliança, nós vamos ver os profetas, os heróis na fé, apontando para uma pessoa. Por mais que quando nós olhamos para a história de Davi, ou quando nós olhamos para a história de Moisés, nós vamos ver claramente, ao conhecer a nova aliança e a enxergar Cristo, que todos eles apontavam para uma pessoa, Jesus Cristo. Amém? E Paulo vai dizer que a graça de Deus, ela se tornou clara. Por quê? Porque Cristo, aquele que era a palavra de Deus, se encarnou e se tornou figura humana. Um Deus que talvez era desconhecido por muitos, ou tinha diversas opiniões por outros, Cristo veio expressar exatamente quem Ele é.
Cristo, Paulo vai dizer que a antiga aliança, a lei, era apenas uma sombra, mas a partir da nova aliança, a partir de Cristo, eu posso conhecer Deus plenamente. Então, a partir de Cristo, a partir da pessoa de Cristo, a graça de Deus se tornou clara. Existia graça de Deus no Antigo Testamento de forma rasa, mas na nova aliança, por meio do sangue de Cristo, isso se tornou disponível a todos os homens, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Não é um conhecimento pequeno ou conhecimento médio, é um pleno conhecimento. Paulo vai dizer que o Senhor nos conceda espírito de revelação e sabedoria para que possamos ter pleno conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Então, na nova aliança, qual é o conhecimento que rege a palavra de Deus? Cristo. Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Então, Paulo está dizendo que a graça de Deus, ela se tornou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina. A graça de Deus, além de te justificar, e de te redimir, e te curar, e te salvar, a graça de Deus te ensina. Eu gosto de uma expressão usada por um pregador que chama de a graça de Deus como a graça pedagógica, ou a graça de Deus como uma professora. A graça de Deus, ela te tira de uma condição de pecado. Ele nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas a graça de Deus, ela também te ensina a como permanecer dentro desse reino. A graça de Deus, ela te instrui, porque não basta apenas entrar no reino, mas entender como permanecer nesse lugar. Porque a salvação, ela é uma ação progressiva. Eu entro por meio da salvação, por meio da graça, porque não é dons dos homens para que ninguém se glorie, é dom de Deus. O homem não pode fazer nada se do céu não lhe for dado. Se não fosse pela graça, eu jamais poderia me achegar a Deus. Mas em Deus eu também tenho uma responsabilidade de corresponder àquilo que me foi dado. Então, dentro do Ministério Verbo da Vida, nós não acreditamos que uma vez salvo, sempre salvo. A salvação, ela pode se perder sim. Porque a salvação, ela requer de mim e de você frutos. Frutos que demonstram arrependimento. Amém? Ela nos ensina. Nós não podemos parar na justificação, ou naquilo que nós chamamos de salvação, e não amadurecer. Nenhuma pessoa que está aqui nesse lugar foi salvo para continuar sendo uma criança espiritual. Por isso que a graça de Deus se manifestou salvadora, mas também como uma pedagoga. A graça de Deus nos ensina, ela nos leva a uma trilha de ensino que vai nos levar ao amadurecimento. Amém? Ela nos ensina ao quê, Gabriel? Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. A santificação, o processo de santificação, ele é contínuo, ele começa na salvação. Lembre-se que nós somos um ser trino. Nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito, ele já foi salvo. A nossa alma, ela está em um processo de santificação. O nosso corpo, ainda ele carrega as paixões mundanas, mas por meio da graça de Deus, eu posso mortificar a minha carne.
Porque a graça de Deus, ela não é apenas um favor imerecido. A graça de Deus é o poder de Deus em me ensinar, em te ensinar e viver em santidade. Porque a santidade, ela não é gerada pelas minhas obras. A santidade não é gerada quanto meu esforço. A santidade, ela é gerada por meio do relacionamento. Por quanto mais eu me abro a Deus, mais Ele se age em mim. Então, a graça de Deus, ela me ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: enquanto aguardamos a bendita esperança, a viver de maneira sensata, justa, com um comportamento, a viver de maneira santa e sensata, de uma maneira que é vista. Ser uma testemunha é ser alguém que é visto. O Espírito Santo, ele não vem só sobre você para você fluir nos dons. O Espírito Santo, Jesus disse, permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. Para quê? Para testemunhar. Ser uma testemunha. E essa palavra testemunha no original é ser um mártir. E ser um mártir não é apenas morrer numa cruz de cabeça para baixo, ou ter a sua cabeça decapitada. Ser um mártir é viver uma vida de renúncia, morrendo diariamente para você mesmo. Ser um mártir, ser uma testemunha, requer de nós algo visível. Quando as pessoas do seu trabalho te veem, quais são testemunhos que eles dão a respeito de você? Porque Jesus disse, eu dou testemunho ao Pai, e o Pai dá testemunho de mim. Como você se comporta faz com que você seja uma testemunha e faz com que as pessoas vejam que você é uma testemunha? Porque a graça de Deus não é apenas um passaporte para te levar ao céu. A graça de Deus é o poder de Deus para viver na terra como no céu. Então eu não começo a viver a eternidade quando Jesus voltar. Eu já sou um ser eterno. Então aqui na terra eu começo a viver de maneira justa como eu vou viver em toda a eternidade. Vocês estão comigo? A graça de Deus nos ensina, enquanto aguardamos a bendita esperança. A base e a ênfase do Evangelho é a esperança. 1 Coríntios 13:13 diz, assim, permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós estamos em uma igreja bíblica, amém? E nós passamos aí por uma série em que nós pregamos para vocês os valores do verbo da vida. Então, em muitos lugares, a falta de conhecimento pode trazer perecimento para muitas pessoas. Mas nesse lugar, se você quiser, não. E a fé? E o que é a fé? Que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13:13. A fé é a disposição de crer naquilo que ainda não viu. A fé é a disposição de crer naquilo que ainda as minhas mãos não podem tocar. A fé é a disposição de crer naquilo que os meus olhos não podem enxergar, aquilo que os meus ouvidos não podem ouvir. Mas a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um fundamento, amém? O amor é o elo que nós criamos a partir de uma nova aliança. O amor é aquilo que Deus nos entrega para que nós possamos entregar a Ele.
Por quê? Porque só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Só podemos entregar algo para Deus porque Ele nos entregou primeiro. Então entenda, Jesus nunca vai te pedir algo sem que Ele primeiro tenha te entregado. Só podemos entregar amor ao Senhor, só podemos entregar devoção ao Senhor, só podemos entregar temor ao Senhor porque primeiro Cristo nos deu isso. E a esperança. Se a esperança ela for tirada do meio cristão, provavelmente esse cristão vai viver em decadência. Ele vai começar a negociar alguns valores. Se a esperança ela for tirada de um cristão, esse cristão vai começar a negociar alguns valores. Por quê? Porque ela nos ensina, a graça nos ensina a renunciar às impiedades e paixões mundanas. Até aqui tudo bem. Se eu te falasse que pecado é pecado, se eu te falasse que é proibido fazer isso ou aquilo, que Deus não se agrada disso, ficaria muito claro e tem muitas coisas que nós já sabemos disso. Mas a ênfase desse texto de Tito capítulo 2 não é essa. A ênfase do texto está na força que recebemos para alcançar a maturidade no Espírito, que é baseada na esperança que virá. Esse texto, ele traz um fundamento. Não simplesmente mostrar para o que a graça de Deus veio nos livrar, mas o poder que ela nos dá a esperar por algo. A graça, ela me transforma, mas ela me transforma com um motivo, para esperar por algo. Amém? Uma fé que ela poda as suas atitudes, que ela poda os seus membros, sem a garantia da bendita esperança, não é o Evangelho. O Evangelho não trabalha com homens sem esperança, que estão deixando de fazer coisas que queriam fazer. Isso faria de nós pessoas amargas, pessoas frustradas, pessoas que queriam estar fazendo algo, mas não estão fazendo por motivos que nem mesmo eles sabem. Essa não é o fundamento do Evangelho. Uma igreja que começa a construir uma doutrina, ou vida em santidade, e que não conta sobre a volta de Jesus, é uma igreja amarga. A pregação do Evangelho Maranata, ela precisa fazer parte do nosso Evangelho completo. Porque não é apenas sobre como eu me transformo, mas sobre como eu me comporto para esperar por algo. Em Lucas, capítulo 18, eu preguei isso aqui no sábado. Jesus está contando uma parábola a respeito de uma mulher que espera. E a partir dessa parábola, Jesus quer ensinar para os discípulos sobre a importância de permanecer em oração. E no final dessa parábola, Jesus faz uma pergunta. E quando o Filho do Homem vier, por acaso encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, quando o céu se rasgar, por acaso, quando o Filho do Homem olhar para a terra, ele encontrará fé na terra? E essas mesmas expressões que que Lucas escreve no capítulo 18, Filho do Homem e corações, é a mesma expressão que Mateus escreve no capítulo 24. E o que Mateus está querendo dizer? Que nos últimos dias aconteceria diversos sinais e muitas coisas. E ele diz que nos últimos dias seria como os dias de Noé. Numa quinta-feira eu preguei aqui a respeito dos dias de Noé. O que os dias de Noé significa? Dias que as pessoas irão comer, beber e se dar em casamento. O pecado aqui não é sobre comer, beber e casar. Aquilo que a palavra está dizendo sobre uma vida de alguém que vive bebendo, comendo e casando, é sobre um estilo de vida hedonista. É sobre um estilo de vida de satisfazer os próprios desejos. É um estilo de vida de satisfazer o próprio ventre. Então Jesus está dizendo que nos últimos dias, nos dias de Noé,
serão como esses dias. Mas nos dias de Noé existia um homem, que muitas vezes conhecemos eles como o Noé da arca, ou colocamos ele como a arca de Noé. Mas Noé, ele não é apresentado na Bíblia com a ênfase da arca que ele construiu, mas com a ênfase da obediência. Porque vai passar um tempo depois, Noé vai sair da arca, e Deus vai dar outras direções para Noé, e Deus vai dar outra palavra para Noé. Amém? Deus dá uma palavra para Noé: Noé, construa uma arca, porque vai chover. Chuva? O que é chuva? Nunca havia chovido. Uma arca? O que é uma arca? Eu nunca vi na minha vida. É um projeto extremamente novo. Mas Noé ouve essa palavra por uma vez, e durante 100 anos, Noé permanece nesse lugar, construindo aquilo que Deus pediu para ele uma única vez. Imagina comigo, durante esses 100 anos, não são 80 anos, não são 20 anos, não são 10 meses, são 100 anos. Hoje a média de vida de um brasileiro vai de 70 a 80 anos. Mas Noé, durante 100 anos, construiu uma arca. E Noé, como qualquer pessoa, tem um círculo social. Acredito que tinha suas vizinhanças, tinha os seus vizinhos. Então, imagine Noé, o único que ouviu a voz de Deus, durante 100 anos construindo uma arca. E Hebreus vai dizer que Noé, ele foi apregoador de arrependimento. Então, a vida de Noé representava uma mensagem de vai chover. Uma mensagem de os céus vão se abrir e algo vai acontecer na terra. E eu imagino que durante esses 100 anos, o quanto que Noé, ele foi ridicularizado. Noé, construindo uma arca? Você é louco? Como assim? Construir uma arca? Chuva? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. E talvez nesses dias de hoje, as pessoas zombam de nós. Você esperar pela volta de Cristo? Como assim? A gente tem tantos anos que Jesus está sendo pregado. A galera falou que ele ia voltar no início dos anos 2000. E você está ainda aí esperando. Por que viver uma vida de santidade? Por que orar? Por que ler a palavra? Mas de repente, o Filho do Homem virá. E quando ele vir, por acaso ele encontrará pessoas perseverantes na palavra que ele deu? Quando o Filho do Homem vir, por acaso ele encontrará pessoas perseverantes na palavra que ele deu? Quando o Filho do Homem vier e de repente acontecer, como ele nos encontrará? Eu posso até vir aqui para você e pregar, não peque, mas isso não é todo o evangelho. Gabriel, beleza, eu entendi. Cristo morreu por mim. Então, eu estou em um processo de mortificação. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 13 vai dizer: porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso é uma certeza. Cristo veio por nós. Mas Gabriel, eu entendo também. Cristo ressuscitou, amém. E nós estamos em um processo de santificação. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Mas isso não se acaba aqui. Cristo voltará, e Ele me glorificará, e Ele te glorificará, Ele nos glorificará. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ociosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio.
Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Talvez você, assim como eu, no dia que você batizou, você pensou que você nunca mais ia pecar. Eu lembro que eu batizei no dia 23 de dezembro, não lembro qual ano, mas eu passei por uma série de um discipulado de batismo, e eu tinha 13 anos quando eu batizei. E ali, com os meus muitos pecados, pensava, cara, eu vou batizar, e agora é só vitória. Nunca mais vou pecar. A gente faz votos, né? Nunca mais vou entristecer Deus. Mas sabe, eu descobri algo que Martinho Lutero também descobriu. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Mas, mesmo que hoje ainda nós carregamos em nossos corpos os efeitos do pecado, mesmo que ainda nós carregamos em nossos corpos, e sabe, muitas vezes isso pode trazer para você frustração. Porque talvez você passa durante semanas constante com o Senhor, vivendo com o Senhor, uma vida no Espírito, e de repente você cai em um pecado. E nós não estamos ilesos disso. O ensino sobre santidade não é sobre alguém que não peca, mas é sobre alguém que vive em constante luta contra a sua natureza. Porque é isso que a graça de Deus me capacita. Mas, meu irmão, chegará o dia que será necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O guilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegará o dia, meu amigo, chegará o dia em que não experimentaremos mais pecado em nossos corpos. Chegará o dia, assim como Jesus, ele atravessou a parede e disse aos discípulos: paz seja convosco. Com o nosso corpo glorificado, nós iremos fazer coisas que jamais foram pensadas. Essa é a ênfase que Paulo, ele dá quando ele vai falar sobre tribulações. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Paulo passando por tribulações, Paulo passando por perseguições, Paulo sofrendo todo tipo de preconceito e perseguição contra a sua pessoa. Para ele, tudo isso, diante da glória que há de ser revelada, é uma cosquinha. Paulo não está dizendo que é fácil. Paulo não está dizendo que não dói. Paulo está dizendo, gente, se lembra, é a vida do apóstolo Paulo. Em uma época totalmente diferente da nossa, em um contexto totalmente diferente do nosso, muito mais pesado. O estilo de vida, a forma como se vivia daquela época, era totalmente diferente da forma como nós vivemos hoje. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, essa tribulação, ele vai dizer, não sei se é nesse texto, em outra versão, ou em outro texto, essa pequena tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. E após ele vai dizer, por isso que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre isso, ele não está falando sobre pregar o evangelho.
Porque talvez a gente pegue esse texto e fala, a criação, a natureza, os animais aguardam com que os filhos de Deus saiam dessas quatro paredes e vai para o mundo pregar. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, a manifestação aguarda ansiosamente que os nossos corpos sejam transformados com a glória que há de ser revelada. Vocês estão me entendendo? E gente, isso não é uma filosofia. Isso não é um idealismo. Isso é uma doutrina. Isso é uma verdade. Se você luta contra toda impiedade, impureza e toda imundície do mundo, contra as suas obras da carne, mas faz tudo isso sem esperança, eu duvido que você permanece até o fim. Porque o que nos faz permanecer até o fim? Se não existe uma expectativa do que nós esperamos, por que dessa reunião? Se não há expectativa que naquilo que cremos virá, por que viver o hoje? Onde queremos chegar e aquilo que esperamos define a maneira como nós nos comportamos hoje. Então, todo o ensino de santidade sem esperança é moralismo. Todo o ensino de santidade sem esperança é religião. Por quê? Qual que é o sentido, meu amigo, de viver uma vida de santidade hoje, se eu não espero que Cristo volte para me buscar? Qual que é o sentido de viver uma vida de busca ao Senhor, deixando de lado toda impiedade, aprendendo da graça que me ensina, que é uma professora para mim? Qual que é o sentido de viver tudo isso, se eu não espero o rei que vai vir me buscar? Qual que é o sentido da luta contra a carne? Qual que é o sentido disso? Eu gosto de uma frase que um pregador que eu ouço muito, ele diz: eu temo que nós pregamos muito sobre Maranata para pessoas que não esperam a volta de Cristo. Eu temo que nós falamos muito sobre o rei que salva, sobre o rei que restaura, sobre o rei que cura, para pessoas que não esperam que ele vai vir, voltar e levar a sua igreja. E nós podemos pegar como um exemplo, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 10. Estão me entendendo? Amém? Marcos, capítulo 10, versículo 17. Jesus ele vai nos contar uma parábola. Quando Jesus ia saindo, um homem correu à sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pode ir para o 19, por favor. O versículo 19, por favor, de Marcos 10. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino dos céus. Meu irmão, você pode ter um bom comportamento. Esse jovem chegou até Jesus e falou: bom mestre,
que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Faça isso, faça isso, faça isso. Então eu estou no lucro. Eu cumpro tudo isso. E o que mais é necessário? Jesus olhou para ele com compaixão. Falou: tenha o seu tesouro no lugar certo. Tenha o seu tesouro, aquilo que você coloca expectativa de um bom futuro, no lugar certo. Aquele homem, entristecido e abatido, retirou-se dele. Então Jesus fala como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E o que Jesus está dizendo aqui não é sobre você ter, sobre se você tem grandes quantias, se você é um milionário, você não vai entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é: como é difícil um homem que coloca a sua esperança no lugar errado receber do reino que vai vir dos céus. Como é difícil um homem que coloca as suas expectativas, coloca as suas forças naquilo que é terreno. Paulo vai dizer: se as suas expectativas estão nessa era presente, está naquilo que a terra pode te dar, você é o mais miserável de todos os homens. Se querem guardar um tesouro, se querem guardar a expectativa, se querem guardar uma esperança, guarde no lugar que vai te trazer a verdadeira recompensa, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que esperam e buscam. O combustível de um homem santo é que a última página do Evangelho irá acontecer. Vou repetir. Um Evangelho que te ensina, que te poda em suas atitudes. Um Evangelho que te diz o que fazer e o que não fazer, mas não coloca a sua esperança no lugar errado, não é Evangelho. O Evangelho que te ensina a viver em santidade é o Evangelho que diz que então o anjo me mostrou um rio de água viva, claro como cristal, que fluía do trono do Cordeiro por meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem de cura para as nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na terra, na testa deles. Já não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O combustível de viver uma vida de santidade, o combustível de viver uma vida de não te satisfazer os prazeres humanos, de viver renunciando às impiedade e às paixões mundanas, e de viver de maneira sensata, é porque o Evangelho nos mostra um rei que irá vir e levar a sua igreja. Essa é a bendita esperança. Mas o problema é que nós somos uma geração que choramos com uma palavra profética, mas negociamos tudo que vivemos no primeiro pecado. Nós somos tão empolgados que nós não cultivamos a bendita esperança. E para finalizar, eu gostaria de pedir para que a música voltasse, por favor. Nós podemos pegar muitos exemplos na palavra a respeito de esperança e a respeito de conduta. E certa vez no céu teve uma reunião, e a palavra vai dizer que você chegou até Deus os seus filhos, e no meio deles estava ali Satanás. E Deus virou para Satanás e falou: tem visto o meu servo Jó? Um homem justo, íntegro. E Satanás o questiona: mas mestre, mas Deus, tudo o que ele faz é porque você está dando para ele. Então Satanás, debaixo já da sua autoridade sobre a terra,
ele vai e tira de tudo de Jó. E vira sua mulher para ele e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Os seus filhos morrem. Tudo que ele tem vai embora. O seu gado vai embora, as suas posses vão embora. Amigos começam a questionar ele, falando: Jó, se tudo que você está vivendo não for por consequências de alguma coisa que você fez, cara, isso é loucura. Então nós vamos ver todo o discurso do livro de Jó, é uma conversa de os seus amigos o acusando, Jó se defendendo, um amigo o acusando, Jó se defendendo. Mas diante de todas essas coisas, Jó ainda é encontrado como um exemplo de fé na palavra. Jó ainda faz uma declaração, no capítulo 19, no versículo 25. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive. E que um dia, por fim, ele se levantará sobre toda a terra. E depois que o meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo, verei o Deus. Eu verei por mim mesmo, sim, verei com os meus próprios olhos. O meu coração anseia por esse dia. Mesmo diante de todas essas coisas, Jó foi um exemplo de permanecer. E não pecou contra Deus. Mesmo diante de todas as coisas, mesmo diante de tudo o que estava vivendo, Jó tinha uma esperança. Eu sei que meu Redentor vive. E certamente ele virá. E mesmo que o meu corpo se decomponha, em meu corpo, no meu espírito, eu verei a Deus. Chegará o dia, meu amigo. Chegará o dia. E essa é a bendita esperança que nós queremos ensinar para vocês nesses dias. Essa é a bendita esperança. Essa é o fundamento que queremos ensinar para vocês nesses dias. De como permanecer nesses dias maus. De como permanecer nesses dias de dificuldade. Em como permanecer nesses dias de trevas. Como que será? Como que irá fazer sentido permanecer diante de tudo isso? Pois parece que Deus esqueceu dos seus. Olha, Gabriel, olha Israel, olha o que Israel está vivendo. As nações estão atacando. Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus do seu povo? Muitas pessoas, Gabriel, talvez as pessoas podem virar para você e falar: cadê o seu Deus que não curou o seu parente? Cadê o seu Deus que levou o seu parente embora? Mas mal sabe essas pessoas que tragada foi a morte pela vitória. Talvez em seu corpo, talvez no corpo dessa pessoa, ela não experimentou cura divina. Talvez um paralítico que desde a sua infância nunca conseguiu firmar os pés no chão sem que tenha a ajuda de alguém. Mas chegará um dia em que essa pessoa que nunca andou em o seu corpo glorificado fará o que nunca fez. Não pense que o seu amigo ou o seu familiar que foi com Cristo, ele está perdido. Não, meu amigo. Aonde ele está, já não há mais morte. Aonde ele está, já não há mais dor. Aonde ele está, já não há mais doença. Eu estava conversando com uma menina aqui da igreja que estava questionando a respeito do caráter de Deus, porque ela tinha falado que a mãe dela tinha ido embora e ela tinha clamado por cura, mas a mãe dela morreu. Eu perguntei para ela: e quem disse que a sua mãe está morta? E quem disse que sua mãe que foi para Cristo está morta? E quem disse que o seu familiar que morreu e foi para Cristo está morto?
Aonde ele está, meu amigo? Existe um rei assentado em um trono. Aonde ele está é o que futuramente nós iremos experimentar. A nova Jerusalém que vem do céu. E haverá uma convergência. E tudo isso aqui que nós vemos como terra não existirá mais. Então Deus, ele restaurará todas as coisas. Deus, ele tabernaculará no meio do seu povo. Sabe aquilo que ele pediu para que Moisés fizesse? Construir uma arca, construir um lugar de habitação. Aquilo, meu amigo, era muito limitado. Aquilo era muito pequeno diante do que é ter Deus. Depois de 1000 anos, ter Deus na terra. E nós, o seu povo, poder viver no meio dele. Sabe, aquilo que João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas apenas o Filho revelou. Já não será mais uma realidade. Os meus olhos verão o Rei. Os teus olhos verão o Rei. Mas quando ele vier, ele encontrará corações fervorosos esperando por ele. Quando ele vier, por acaso Deus encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, por acaso ele encontrará uma igreja santa, justa, limpa, que certa vez eu ouvi o Ale falando sobre isso, que o que será que é os olhos de fogo de Deus? Será que realmente existe olhos de fogo? Existe fogo em seus olhos? Ou será que é apenas um reflexo de uma igreja queimando de amor por Ele? Como que Deus nos encontrará nesses últimos dias? Porque Jesus está voltando todos os dias para muitas pessoas. Ele está voltando hoje e irá voltar de maneira coletiva. O amanhã pertence a Deus, meu amigo. E a palavra vai dizer que você irá viver a eternidade, seja no céu com Cristo, ou seja num lago de fogo e enxofre, onde Satanás e seus demônios e todos aqueles que não creram no Filho serão lançados. A eternidade você vai viver, mas como e onde? Essa é a pergunta que você tem que fazer dentro de você. E se o Filho do Homem voltar para você hoje? Por acaso ele encontrará fé no seu coração? A mensagem do fim é uma mensagem de trazer temor. Sim. Porque Tessalonicenses vai dizer que ele voltará como um ladrão. Mas para nós não. Jesus não voltará como um ladrão para mim. Ele voltará como um ladrão para aqueles que não esperam. Mas para mim. Mas Gabriel, você sabe por acaso quando Deus irá voltar, quando Jesus irá voltar? É não. Mas ele disse para os discípulos: hipócritas, vocês sabem discernir quando é os tempos e as estações, mas vocês não sabem discernir quando o reino de Deus está vindo? Deus não irá fazer coisa nenhuma na terra sem antes comunicar aos seus servos. Para finalizar, abre comigo a sua palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas,
Não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como dores de parto como as dores de parto à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pode ficar de pé no seu lugar. Para muitos, o Filho do Homem virá como um ladrão, porque estão nas trevas, não estão em um lugar claro, não estão em um lugar de a graça de Deus se tornou manifesta a todos os homens. Mas para nós que somos filhos da luz, Ele não virá como um ladrão. Eu espero o Senhor Jesus, não com medo ou com temor, mas com alegria, mas com celebração. Já se foi a época em que os nossos cultos de ceias eram cultos de medo, eram cultos tenebrosos. Porque, cara, e se eu tomar da ceia do Senhor indignamente e ser culpado do corpo e do sangue? Eu já fui culpado pelo corpo e do sangue de Jesus. Eu já fui culpado pela morte dele. Mas na ressurreição dele, toda a culpa que existia sobre mim, ela foi rasgada e quebrada. Na ressurreição de Cristo, meu amigo, já se foi a época que lê Apocalipse. Eu já ouvi, não lê Apocalipse você que é novo na fé, porque você vai ficar assombrado. Talvez para o ímpio sim, mas para mim que espera aguarda, para nós que esperamos aguarda, abrindo o livro das últimas coisas, abrindo o livro da revelação, é esperança, é expectativa de que o Rei dos Reis virá. Ele virá. E quando Ele vir, por acaso encontrará fé na terra? E sejam prontos e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, está ao seu redor. Mas maior é aquilo que está em nós do que está no mundo. Você que veio aqui nessa noite e não tem certeza se é um filho da luz, e que tem medo da volta de Cristo, que talvez Ele pode te pegar surpreendido como um ladrão, porque você não fez Ele Senhor da sua vida. Essa é a noite de você receber o selo do Espírito Santo. Essa é a noite de você receber a marca de alguém que será encontrado pelo Senhor. Você que não fez o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer confessá-lo publicamente, aqueles que me confessarem publicamente, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar publicamente, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você que quer fazer o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, vem aqui na frente, é a sua oportunidade. Não se deixe ser surpreendido como um ladrão. E para você que quer dizimar e ofertar, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui na frente. Mas vai para sua casa entendendo algo: Cristo virá. Ele virá num piscar de olhar. Quem
estiver pronto, com Ele irá. Da sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. E nós te esperamos, Senhor. E nós te esperamos, Senhor. Nós te esperamos, Jesus. E nos encontra aqui nesse lugar, Pai, vigilantes e atentos. Não como uma noiva insensata que não deixa óleo preparado, mas como uma noiva prudente, que sabe que o Senhor pode vir a qualquer hora. Eu sei que o Senhor virá. No nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado por essa palavra. Que você seja, eu peço que o Senhor, Ele te agite por dentro, a nunca mais viver da mesma maneira. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra, no nome de Jesus. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá. Da sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar